No coração da pequena e vibrante comunidade de Vieirópolis, uma narrativa singular se desdobra. Uma história de coragem, determinação e luta incansável. É uma história que ecoa nas vozes das mulheres que desempenharam papéis importantes ao longo dos anos. Hoje, mergulhamos nas páginas da história e exploramos a labuta das mulheres e a construção histórica das lutas sociais vieiropolenses. Ao retornarmos nesse passado rico e inspirador, também somos convidados a refletir sobre a participação ativa dessas mulheres na vida da comunidade. Através de suas ações, essas mulheres não apenas quebraram barreiras, mas deixaram uma marca indelével na história de Vieirópolis. Preservar essa memória é um compromisso inegociável. Queremos garantir que essas histórias não se percam ao longo dos anos e que elas sirvam de inspiração para as futuras gerações. Convidamos você a se juntar nessa jornada histórica e dar voz a essas mulheres extraordinárias e a se inspirar em sua determinação inabalável. Hoje, encontramos a cidade em um cenário totalmente contraposto, no qual nos primórdios as mulheres dedicavam-se à casa, aos maridos, aos filhos e à agricultura, que era a base da economia vieiropolense. E a partir dessa narrativa, quero compartilhar histórias de mulheres guerreiras e determinadas. Passei muita necessidade na minha vida. Depois arrumei um empregozinho assim pela prefeitura, que é auxiliar de serviço. Aí tive ainda 3 filhos lá na escola. Meus filhos nasceram nessa escola onde eu trabalhava e morava nessa escola. Aí depois eu vim aqui para Vieirópolis, né, que eu morava na Cachoeira. Meus pais eram de lá e eu morava lá. Botei meu trabalho para aqui, aí fiquei trabalhando de auxiliar de serviço mesmo. Aí tem um dos meus filhos, o segundo filho que eu tinha, porque devido à dificuldade muito que eu tinha na minha vida, aí minha mãe tinha vontade de criar ele, eu peguei, meu marido pegou, deu para minha mãe criar. Foi difícil para a senhora? E muito. Era difícil, mulher, passar necessidade. Mas a senhora queria que ele fosse doado? Não, eu aceitei, sabe por quê? Porque eu era assim, uma pessoa, eu era nova. Aí tudo quanto ele dizia eu aceitava. Mãe dizia assim, aí vai ser homem. Ele disse, nada, Maria. Aí mãe disse, vai ser homem. Aí mãe disse, pois se for homem, se dá pra mim? Ele disse, dou. Aí pronto, aí ele, quando nasceu, aí ele disse, pois pronto, o filho é da senhora. Eu não tinha força assim de ser contra ele, aí o que ele dizia eu aceitava. Aí eu também era nova, aceitei o que ele disse. Teve que dar o filho. Tive que dar meu filho para ela criar. Eu chorava, e depois, como é que diz, quando eu via ele, eu chorava. Ao todo eu tive 7 filhos. Aí criei meus filhos tudo aqui. Aí depois arrumei outro emprego sim, que era prefeitura, eu arrumei outro pelo estado. Fiquei trabalhando na escola do estado e município. E também costurava, né, para ganhar um trocadinho, porque meu esposo ele trabalhava, mas era um ganho tudo, não era muito suficiente para criar meus filhos. Aí ele vivia só viajando, aí eu criava meus filhos só, porque ele viajava, passava 2 meses fora, 3. Meu esposo ele parou de viajar, que ele era mais velho que eu, 11 anos. Aí ele ficou logo assim, sem poder trabalhar, né? Se aposentou-se. Aí ele ficou debilitado, em cima de uma cama. Eu fiquei cuidando dele, passou 2 anos. Aí ele chegou a falecer. Passei 2 anos na minha vida dedicado a meu esposo, né? Cuidando dele. Em relação à educação das filhas da senhora? Eu mesmo enfrentei tudo, né? Mas porque ele viajava, eu fiquei com elas. Aí elas foram estudar. Minhas filhas são formadas, todas 3. Aí tem os homens, eles não são formados não, mas eles trabalham, eles eram muito trabalhadores. Mesmo com essas dificuldades que eu passei, muita dificuldade na minha vida, mas eu era feliz na minha vida. Muito mesmo. Porque eu tinha meus filhos, que eu mais amava eram meus filhos. Quando nós nascemos, nós morávamos numa casa de taipa. Menina, essa casa era tão destruída. A gente via os animais, nós via tudo pelos buracos. O dinheiro era difícil, né? Nós passávamos muita necessidade. Nós não tínhamos roupa, nossa roupa era roupinha de chita. Ei, minha filha, era sofrimento para comprar comida, porque não tinha dinheiro, né? Teve 18 filhos. 18 filhos eu tive.
E como foi para criar esses 18 filhos? Nós nesse tempo Toninho já movimentava, trabalhava, né? Nós tínhamos terrenos, os terrenos da gente eram muito bons. Nós trabalhávamos muito. Nós trabalhávamos para sopeba, coisando legumes, boiando feijão e catando feijão para botar nas garrafas para ele. Trabalhamos muito na roça. Eu que fazia tudo. Eu ia para a roça trabalhar, eu ia para a roça deixar comer, eu ia para a roça com gado, com criação, com ovelha. Botava a panelona de comida e botava na cabeça e me mandava para a roça. O filho era pequeno. Ajudava a senhora? Ajudava ele assim, e mais eu para a roça. Eu passava o dia todo catando feijão, catando algodão. Eu gostava de servir muitas pessoas. Eu mesmo que cuidava. Sei que eu cuidei de muita gente, graças a Deus. Foi uma coisa que eu fazia. Quando eu via uma pessoa aqui sofrendo, eu ia cuidar. Era pobre, mas era um pobre esse que do que vinha para mim, eu partia, dava uma coisinha, para não ficar tudo morrendo de fome. E as filhas da senhora? A senhora ensinou a trabalhar? Ensinei. Tudinho, os filhos que eu tive, tudinho trabalhava. A senhora achava importante o estudo? Achava demais. A senhora queria ter estudado? Quem ensinou a ela as primeiras letras, tudinho foi com a Maria Moreira. Minha filha, eu era catadeira de algodão na roça. Eu trabalhei muito nas casas, engomadeira das casas, das roupas do povo. E assim eu ajudei para ajudar meu pai e minha mãe a criar meus irmãos. Minha mãe fazia panela de barro, minha mãe fazia comida para vender, minha mãe lavava roupa de ganho. Minha mãe era uma pessoa muito batalhadora na vida. E se eu tenho orgulho dela ter sido assim, eu ter puxado a ela. Eu não me arrependo de nada do passado, o tempo era o passado. Graças a Deus. Hoje eu sou o que eu sou, agradeço meu pai e minha mãe com todo sacrifício na vida. Eu vim lá do lastro, sabe? Sei. Eu estudava no lastro. Comecei a minha vida assim. Morava num sítio e vim estudar no lastro. Com 2 quilômetros, vim a pé. Através desse estudo, quando eu estava na 4ª série, aí eu fui ensinar, arrumei uma escola porque eu não tinha com o que viver. Aí eu vim embora para Souza, que minha irmã morava lá. Eu vim para Souza e fui estudar no Batista Leite. Quando eu estava estudando, chegou um pessoal do lastro que foram fazer um curso no centro de treinamento e me convidaram. Aí, através desse curso, eu passei, estudava 3 meses lá e ensinava 3 aqui no Riacho. Eu arrumei com Chico Furtado e Mocinho, que eu agradeço muito, que hoje são falecidos, me deram apoio. E através dessa escola, eu arrumei um namoro com o filho dele. Hoje é o Zé Furtado. É o pai de meus filhos. Hoje nós temos 8 filhos. E muita luta para conseguir formar esses filhos. Eu vendi acerola nas calçadas de Souza, calçadas pernambucanas. Essas acerolas foi vindo, as primeiras acerolas que vieram para cá, foi através de Isilda, da Ematé e Laurita. Eu vendia na rua, no meio da rua, ia numa moto com essas acerolas numa perna, num balaio, num balde, em qualquer coisa. Aí vendia para poder formar eles. Todos são formados. Formaram em Campina Grande, em João Pessoa, Zé trabalhando na roça, na maniçobra, para segurar o estudo dos filhos. E meus filhos saíram para Souza, se formaram através de mim. É químico, Francisco, química Maria José, farmacêutica Gerlânia, farmacêutica Tânia, zootecnia Eva Mônica, fisioterapeuta Aldair. E todos têm doutorado, quase todos, 5 com doutorado. Uma tem mestrado, eles têm doutorado, são formados. E estudaram particular. 4 anos em Campina Grande, eu vendi na acerola que o pai deles
aqui na roça, arrancando toco, eu ensinando aqui em casa. E como a senhora se sente hoje na história que a senhora construiu, no legado que a senhora está deixando para os filhos, vendendo polpa, vendendo acerola? Hoje eu me sinto abençoada, primeiramente, por Nossa Senhora. Me sinto muito feliz. Eu tenho orgulho de ter 8 filhos formados. Todos são muito bons para mim. Eu me sinto vitoriosa. Eu também fui presidente da associação. Vendi muito xarope. Xarope rápido de enjoar. Hoje eu ainda continuo. Hoje eu faço pão, os pãozinhos estou fazendo, eu faço doce, vendo na feira. Eu tenho queijo, faço queijo e vendo também. Tem a Maria José, que é a presidente lá do meio ambiente, ela trabalha com sabonete, shampoo, tudo produto natural. É através do mel. Agora ela faz um shampoo, sabonete para pele, de argila, muita coisa ela faz. Como foi a vida da senhora desde a adolescência? A senhora teve oportunidade de estudo? Eu fui uma criança criada trabalhando. A partir dos 7 anos que eu fui para a escola pela primeira vez. Só que em casa eu já era alfabetizada pela minha mãe. Minha mãe tinha um primário, um antigo primário. E ela não só me alfabetizou, como me catequizou para a primeira Eucaristia e o Crisma. Já aos 14 anos, comecei a namorar, porque tinha parado de estudar, só tive direito até a 4ª série. Mas aí, me casei com 15 anos, ainda tive minha primeira filha com 15 anos. E o tempo foi passando, todo ano era um filho. A senhora tinha uma rede de apoio a qual pudesse contar se precisasse estudar, trabalhar, ou era dedicada apenas aos filhos e à casa? Não. Eu não tive esse apoio por parte do meu esposo. Foram muitas dificuldades. Quando eu cheguei aqui na Paraíba, aí uma prima me procurou para poder eu começar a ensinar o Mobral, na época, que é Educação de Jovens e Adultos. E veio para nós, através desse Mobral, o curso pedagógico, logo os 2. A gente estudava em casa e ia fazer a prova de 8 em 8 dias. Mas aí é onde vinha o terror. O meu marido, os ciúmes, não deixava eu ir fazer minha prova em Souza. E aí ele escondia o meu módulo. Uma vez eu encontrei em cima das telhas. Mas mesmo assim, eu não parei. Ia na casa da vizinha, que também era professora já, e fazia o Logos também, que foi uma das pessoas também que me deu maior força. E ela emprestava o módulo dela, eu estudava rapidinho. E no dia que era para mim fazer a prova, terça-feira, ele botava trabalhador. Mas antes de eu ir fazer essa prova, saía de casa de 8 horas, eu já deixava almoço pronto, crianças tudo arrumadinhas, botando meus filhos em risco. Deixava essas 4 crianças sozinhas em casa para ir fazer essa prova. Mas eu ia, graças a Deus, com a força de Deus, concluí o meu curso pedagógico, através do Logos 2, onde eu fui nomeada para ser professora do município de Souza. E como era para o marido da senhora aceitar seu trabalho? Foi difícil. Foi difícil, porque até mesmo antes de eu vir para cá, já tinha acontecido a separação. Entendi. Porque eu não podia participar dos encontros, dos planejamentos, que eram semanais, tudo era aquelas brigas, aquelas discussões. E como que as crianças ficavam nisso? As crianças, a mais velhinha já tinha, vamos dizer, 6 anos, eu já levava para casa da minha mãe. Aí era aquela confusão, mas eu levava meus filhos. E hoje, o que a senhora tem a dizer para a mulher de anos atrás? O que eu tenho a dizer é que minha conquista valeu a pena. Foram desafiadores, muitos momentos foram, mas valeu a pena. Porque hoje é o meu sustento. O meu percurso não foi fácil.
Lembro muito bem desse momento que eu vim a pé de Campo Alegre para aqui, saindo do meu trabalho às 5 horas da tarde, e o pessoal da caçamba pararam a caçamba e perguntaram se eu queria pegar carona. E eu disse, quero sim. E vim na caçamba do lixo, não me envergonho de falar isso. Eu já era presidente da Associação de Mulheres Trabalhadoras de Vieirópolis, que é no Baixio dos Pereiros. E dentro desse decorrer, que foram de 14 anos, que foi uma grande ajuda no setor de conhecimento, né? Dentro desse projeto. Vieram vários cursos para resgatarmos a nossa cultura. Eu, como professora de artes, por exemplo, já trazia uma vasta experiência que já repassei para as demais mulheres, de como confeccionar as tulipas para servir de lembranças para o Dia das Mães, para o Dia da Mulher, e o fuxico, que a gente trabalhava vários modelos de fuxicos, também para presentear as mães. Essas tulipas nós fizemos até de cores diferentes, por exemplo, o azul, o roxo, para presentear os pais. Como a senhora vê Vieirópolis antes e hoje, em relação à inserção das mulheres no trabalho? Antes elas eram dedicadas à casa, e hoje a gente vê Vieirópolis em um cenário bem diferente. Antes, como você acabou de falar, as mulheres dependiam muito dos maridos, éramos sofredoras, porque precisávamos de algo, não tinha, pedia e era negado. E hoje as mulheres estudam, se formam, trabalham fora, são independentes, né? E os direitos são iguais. Exatamente. Falta ainda por alguns homens entenderem que os direitos são iguais. Não é que a mulher queira ser mais do que o marido, como o marido pensa que é mais do que a mulher. Mas elas pelo menos procuram, nós procuramos a entendermos que nossos direitos são iguais. E não podemos deixar, por medo principalmente, que nós sabemos que ainda tem muitas mulheres que são sofridas pelo marido, sofrem violência. Filhos, com violência, né? Até os certos avós pelos netos, nós sabemos. Bom, eu tenho duas fases sobre a maternidade. Eu tive uma fase adolescente, de que eu queria ser mãe, dizia que ia ser mãe de 3 meninos, mas eu sempre dizia que seria uma produção independente. E depois de um tempo, eu conversando uma vez com 2 mães, elas me contando os desafios da maternidade, aí eu decidi assim, eu dizia, não, eu não vou ser mãe. Mas aí, um belo dia, que hoje eu entendo como belo, no dia eu não entendi isso, no dia foi o dia mais desesperador da minha vida, eu vi 2 risquinhos no teste de gravidez. Eu acabei me preocupando muito no que as pessoas iam pensar, né? Porque eu sabia que eu seria mãe solo. Foi muito desesperador, né? A maternidade, assim, inicialmente, o período da gestação, ele não foi como muita gente romantiza, aquela doce espera. Inicialmente foi um período, para mim, muito, muito difícil. Você encontrou apoio da comunidade, uma rede de apoio na sua família? Como foi para você esse momento? Bom, na minha família, que era onde eu achava que não encontraria apoio, foi onde eu mais encontrei apoio. A minha família me apoiou muito nessa fase. Eu achava que tudo ia dar errado, mas com eles tudo deu certo. A comunidade, eu poderia dividi-la em 2 partes, né? Mas a maior parte da comunidade não me atirou pedras, digamos assim, né? Não sei se eu posso usar essa frase, essa expressão, mas teve muito xingamento, teve muito julgamento. Foi um momento assim que a minha vida se tornou muito pública, um momento muito íntimo que se tornou muito público. As perguntas que mais doíam, né, digamos assim, como é que vai ser, você vai receber pensão? Falas, né?
Ah, agora você arrumou para as costas. E agora você vai ver o que é bom para tosse. Você tinha uma vida maravilhosa e agora você vai ver que não vai ser bem assim. Ah, você não vai dormir nunca mais. Você nunca mais vai dormir. Teve gente que comentou, agora você vai ter que pensar 2 vezes ao se relacionar com alguém, porque agora você tem um filho. Quem vai ser o pai do seu filho? E eu não vejo assim a maternidade solo como eu tenho que ter um pai pro meu filho. A maternidade solo, ela é minha. O genitor é um detalhe pra mim, entendeu? E um dia eu tiver de me relacionar com alguém, aquela pessoa não vai ser o pai do meu filho. Eu sou a mãe e sou o pai do meu filho. Se for um caso dele escolher, eu acho que é uma coisa do meu filho. E como é que você equilibra a responsabilidade de trabalho, casa? Sabemos que você é professora. Como eu não sou a pessoa que faz todos os afazeres da casa, então quando eu chego em casa, eu tenho o meu tempo totalmente pro Diogo, que é o meu filho. Então, fica fácil nesse sentido. Então, isso me permite ter uma maternidade bem interessante, né? Claro que eu passo a maior parte do meu tempo fora, né? Eu trabalho o dia inteiro na escola integral. Eu tenho uns dias de curso à noite, que aí eu preciso me ausentar também. Mas, graças à minha rede de apoio, eu consigo conciliar de maneira bem interessante isso. Como é que você cuida do seu bem-estar emocional? Porque para você cuidar do outro, você precisa estar bem consigo mesmo. Bom, aí eu tive 2 fases também, né? Como a minha gravidez ela foi uma surpresa assim para mim, então no início eu tive que aprender a lidar, que tinha uma pessoa dentro de mim, que eu estava gerando, que eu estava grávida, que aquilo não era o que eu tinha planejado para minha vida. Então eu tive essa fase assim bem difícil. E aí eu procurei ajuda profissional, eu fiz terapia. Foi um momento muito bom, porque eu fui me entender, né? Entender o que era a gestação, tentar absorver de maneira diferente os julgamentos, as discriminações da sociedade, né? Da comunidade. Claro que eu tive uma licença maternidade de 6 meses, então foi um período maravilhoso. Eu me dediquei totalmente 6 meses para o meu filho. Isso foi muito bom. Que muitas mulheres não têm essa oportunidade, infelizmente. Hoje, como eu me cuido? Eu procuro ficar muito com o Diogo, assim, o máximo que eu posso. Só que aí quando ele dorme, eu tiro aquele momento pra mim. Eu vou pensar, eu vou assistir um filme, fazer o que eu gosto, ver uma série, mexer no celular, conversar com alguém. É um momento assim que eu tô ali, eu me vejo me cuidando de mim, né? Eu tomo aquele banho bem demorado. É aquela hora que é minha. Tem muita gente que diz assim, o Diogo dorme, você devia dormir. Não, mas eu acho que eu preciso daquele tempo. Eu sozinha. Então eu me cuido dessa forma, fazendo coisas que eu gosto, lendo alguma coisa, assistindo. É a forma que eu me encontrei de me cuidar. E quais momentos como mãe solo você considera que foram mais gratificantes para você, no qual você mais se orgulha como mulher? Ser mãe do Diogo. Eu tenho muito orgulho de eu ter saído, por exemplo, da maternidade, com várias camadas na minha pele costuradas, cortadas e costuradas. Então, acho que o momento que eu me senti assim, muito orgulhosa de mim foi ter saído da maternidade nessas condições para ir registrar o meu filho. Eu tenho muito orgulho disso, de ter tido a coragem de sair, fui, registrei meu filho no meu nome, sem nenhum tipo de complicação. E acho que o que também me orgulha muito é o dia a dia. Eu consegui, mesmo em meio ao meu cansaço, ficar ali com ele, brincar, promover o que uma criança precisa, né? O que eu diria às mães solos é: seja forte e corajosa. Porque tem muitos desafios, né? A gente passa por julgamentos, por preconceitos, por machismo, e por inúmeras outras coisas. Mas se você coloca que você é forte e corajosa, que independente das dificuldades, você vai conseguir, que você quer, que você pode, que você consegue, realmente você consegue. Claro que a gente deixa um pouquinho de lado alguns projetos, né? Porque nem tudo dá para fazer com filho. Você precisa de um tempo, mas você vai realizar. Então, seja forte e corajosa,
Cuide, ame o seu filho e aproveite cada segundo. No dia a dia da vida, na sombra e na luz, mulheres fortes, resilientes, lutam por sua cruz. Donas de casa, seu trabalho silencioso. Nos lares construindo laços, amor sempre presente. Trabalhadoras de roça, sob o sol abrasador, cultivam a terra com coragem e ardor. Lavadeiras incansáveis, roupas a limpar, com mãos habilidosas a dignidade a carregar. Prefeitas e vereadoras na política a brilhar, com voz e poder suas comunidades a transformar. Professoras, semeando sabedoria no olhar, guiando mentes como estrelas a brilhar. Nas lutas sociais femininas, a força e a união. Mulheres escrevem a história com determinação. Seu legado é eterno, como estrelas a brilhar. Na luta por igualdade, um mundo a transformar. Nas imagens que passam com honra e admiração, homenageamos as mulheres, farol de inspiração. A labuta das mulheres e a construção histórica das lutas sociais veiropolenses é mais do que uma simples narrativa. É um tributo à força feminina, à resiliência e à capacidade de moldar o destino de uma comunidade. Juntos, continuaremos a escrever as páginas da história de Vieirópolis com igualdade e justiça como guias.